Olá, aluno do EJA, tudo bom? Espero que sim. Hoje nós vamos dar início à unidade 3 da apostila. A gente ainda está no volume 1 e agora a unidade 3, né? E a gente tem 3 temas. Vamos dar início, obviamente, a partir do primeiro tema. Eu peço que você não esqueça de baixar o slide, porque vai ter várias partes aqui de teoria que eu vou estar lendo bastante e pode ficar meio até entediante, chato, não é? Você ficar só me olhando ler sem acompanhar o texto. Então não esqueçam disso também, por favor. Antes da gente começar na apostila, essa parte da unidade 3 vai falar bastante sobre mídias, jornais, revistas, enfim, a mídia no modo geral. Então, antes da gente ir para a apostila, eu trouxe aqui o histórico do surgimento e evolução da mídia no contexto mundial, não só no contexto brasileiro. E foi publicado pela Adalgisa Frota no site Jus Brasil. Mas aí, né, repito, não esqueçam de baixar o slide para dar essa facilitada. Às vezes até faz com que a gente entenda melhor quando a gente está ouvindo a leitura de alguém e acompanhando, né? Se você está só olhando aqui para mim, pode ter uma tendência maior à distração, a eu falar algum termo que você fica assim, o que ela está dizendo, né? O que é isso? Então, de fato, vai fazer uma diferença no seu aprendizado e para a aula ficar mais proveitosa também, tá bom? Então vamos lá. Desde o surgimento das primeiras civilizações, a necessidade de comunicação se tornou presente e necessária. O homem encontrou na própria natureza possibilidades de fazer seus registros utilizando os próprios meios disponibilizados, como pedra, barro, areia, árvores. Tais registros foram motivados pela necessidade de sobrevivência e da transmissão de uma herança cultural, que serviram para testemunhar a existência do ser humano e transmitir o conhecimento no decorrer das evoluções. O grande passo rumo à sociedade da informação se deu com a evolução da comunicação oral para a escrita, passando a funcionar como um alicerce na história da comunicação social, permitindo a transmissão da história e a realização de registros. Foi a escrita que possibilitou, de forma mais segura, a transmissão do que geralmente acontecia e era relatado de forma oral. Então, sabe aquela velha história do disse-me disse, né? Conforme o ser humano, né, evolutivamente falando, foi adquirindo essa questão da escrita, tem como você ter provas, né, ter registros, ter memórias, enfim, ter uma coisa mais concreta e não apenas, alguém me disse, se eu não me engano, a pessoa falou isso, isso e aquilo. Quando é uma coisa escrita, né, a gente tem como provar, enfim, aí depois com o tempo tem a questão de datas, de assinaturas, né, que vem muito como isso mesmo, o valor que se tem uma coisa escrita, uma coisa que foi registrada. A escrita revolucionou a história da humanidade a partir do momento em que grande quantidade de pessoas passaram a ter acesso à informação. O pensamento e sua manifestação estabelece desde então a influência de uma pessoa sobre a outra, forçando e determinando a criação de um modelo de comportamento e de interpretação. A Revolução Francesa ensejou a difusão dos meios de comunicações e propagação de informações, ensejando a prática dos princípios relativos à liberdade de imprensa. Os meios de comunicação, então, enraizaram-se, adquirindo forte poder de persuasão, onde as contínuas mudanças tecnológicas facilitaram a consolidação da televisão como importante veículo de comunicação de massa, desempenhando importante papel na formação intelectual e cultural das sociedades. Aí, aluno, nesse texto que eu trouxe vai ter a citação de alguns autores que os nomes eu acho um tanto até meio complicado de pronunciar. Então, novamente, né, bom que você esteja acompanhando até para você entender como é esse nome aí que eu estou pronunciando. Vamos ver se eu vou pronunciar correto. E eles falam do Moscovici ou Moscovici, eu acredito que seja Moscovici, 2009. Denomina esse fenômeno como representação social, abre aspas, modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos, fecha aspas. O acesso à informação mudou não só o contexto histórico da humanidade, mas a forma de pensar e agir. As histórias míticas e épicas, acho que deveria ser místicas, né? E épicas repassadas no decorrer da história
oralmente acabaram perdendo espaço para as histórias escritas, né? O que eu tinha acabado de falar. Quando é apenas a fala, fica até meio complicado de você comprovar, né? De você realmente falar, olha, isso aqui aconteceu, tal pessoa disse isso. Até porque quando a gente vai passar uma informação, nem sempre a gente é 100% fiel, às vezes a nossa memória dá uma falhada com a gente, né? Ou quando também poderia ser uma coisa intencional, né? Enfim, ser humano, historicamente, a gente sabe que, né, existe pessoas para tudo. Então, assim, quando era só a questão oral, ficava complicado, né? Tanto de acreditar, quanto de propagar discurso, enfim, de convencer alguém. A partir do momento que tem um material escrito, é como se fosse meio que a confirmação, a validação daquele discurso, enfim, daquela lei, aquela ordem, o que quer que seja. Além do surgimento da escrita, outros fatores foram determinantes para a disseminação dos meios que possibilitaram a transmissão da informação. O aumento do número de pessoas alfabetizadas, que viabilizou o acesso por uma maior quantidade de pessoas, onde surgia, consequentemente, o interesse pela escrita e pela literatura. Não menos importante, a Revolução Industrial, que traz consigo novos produtos e serviços, fez surgir da necessidade de venda uma forma de divulgação que propagasse os seus produtos e serviços, denominada por muitos autores de mídia industrial. Sobre o nascimento da mídia industrial, aí tem esse outro termo aqui, acho que é Strohbach e Laurose, de 2004, relatam que, conforme a Revolução Industrial tomou velocidade, meios de massa com base industrial, tais como os livros e jornais, apareceram e se proliferaram. Conforme a demanda de massa por meios impressos crescia, os meios tendiam a se tornar mais baratos. A maioria dos países presenciou o crescimento de grandes jornais urbanos e o aumento da publicação de livros. Entretanto, tanto o analfabetismo quanto a falta de dinheiro continuaram a limitar a leitura. Muitas pessoas não podiam dispor do dinheiro para um jornal, nem liam tão bem para apreciá-lo. Assim, vemos que a classe social está geralmente conectada ao uso da mídia. A industrialização, por vezes, aumenta a estratificação social. Embora muitas pessoas mais pobres avancem a obter trabalhos industriais, as lacunas relativas entre ricos e pobres aumentaram em muitos países em desenvolvimento. Então aqui já mostra que desde lá da Revolução Industrial já é bem visível essa questão do acesso, né? O acesso à literatura, à leitura, o gosto também, né? Tem muito essa questão de pessoas que têm mais uma condição financeira melhor, uma classe social melhor, ter desde da infância, enfim, desde novo, o fácil acesso, meio que é instigado neles a leitura. E enquanto outras pessoas mais pobres, não é nem por questão de não gostarem, é porque isso não estava na realidade, não é tão acessível. Até hoje em dia, né, a gente sabe que tem muitos livros que são caríssimos. E aí, para alguém que tem uma certa dificuldade até de pagar as contas mensais, comida, vestimento, essa pessoa não vai entrar numa livraria e comprar um livro de R$80, de R$60. Percebem? Então, é uma característica que começou lá atrás e que, infelizmente, até hoje ainda é da nossa realidade. Por isso que em escolas públicas, né, ou enfim, outros ambientes em que as crianças, adolescentes, enfim, os jovens, adultos no geral, não tem muito esse costume, esse hábito da leitura, alguns professores tentam inserir dessa maneira mais acessível, né, emprestando, alguns pegam na biblioteca, alguns começam a conhecer os sebos, esses lugares que você compra livro a R$5, a R$10, né? E que ainda assim, ainda vai ter pessoas que R$5, R$10 vai fazer completamente diferença naquela renda semanal ou mensal, né? Então, vem muito essa questão mesmo de classe social, de família, né? Enfim, tudo isso. O Strohbach, eu acho que pronuncia assim, nos mostra que a partir dos avanços trazidos pela Revolução Industrial, no que diz respeito à imprensa, os líderes políticos começaram a fazer uso dos meios de comunicação de massa, deixando que fosse exposta a necessidade das classes dominantes de encontrar um novo caminho para controlar as classes com menos informação.
menos privilegiadas, formando uma nova ideia de opinião pública. Então, assim, temos até esse lado negativo também, né, de utilizar as mídias como um método de manipular, de persuadir, até como o pessoal fala, né, de ser massa de manobra. Então, o que está ali saindo na mídia, enfim, nos jornais, o que é publicado, vai meio que induzir o leitor a acreditar naquilo. Muitas vezes a não desenvolver um pensamento crítico de será que foi isso mesmo que aconteceu? Vou olhar outras versões, vou tentar me informar. E isso acaba que também respinga bastante sobre aqueles que não têm tanto acesso à educação, a esse desenvolvimento do pensamento crítico, né? A gente sabe que a educação ela revoluciona principalmente por conta disso. Porque é muito fácil, é até mais simples, digamos assim, entre aspas, né, levar a vida dessa maneira de só o que me dizem, eu acato, eu aceito, é o correto. A partir do momento que a gente questiona, que a gente nem tudo que traz é 100% certeza, eu posso, não, mas espera aí, mas e esse outro lado? Mas e se alguma coisa? Então, a partir do momento que o ser humano começa a desenvolver isso, traz até umas certas cargas pesadas para a própria vida, né? Porque a gente começa a enxergar as coisas negativas, as mentiras, as manipulações, né? Por parte dos políticos. Enfim, mentiras atrás de mentiras para conseguir o que eles querem. Então, esse autor aqui ele já mostra que desde a Revolução Industrial já viram a mídia como uma forma de fazer isso, né? De engabelar mesmo, seria o verbo. Os avanços não pararam. Surgiria, em pouco tempo, um meio de comunicação que iria revolucionar a mídia. Com o surgimento de grandes jornais impressos, logo surgiu o interesse de criar um meio de atingir o maior número de pessoas, por meio de uma comunicação simples, que tornasse possível um fácil entendimento por parte de todos, até mesmo daqueles pouco conhecedores da língua. Surgiu então a televisão, que a partir de 1936, com a transmissão da BBC, inaugurando na Inglaterra, as emissoras de TV se tornam regulares. Com o fim da guerra, a televisão teve grande impulso, ganhando força e tornando-se em pouco tempo a detentora de todos os holofotes. No final da década de 40, o empresário brasileiro Francisco Assis trazia para o Brasil a instalação de uma emissora, a Tupi, tornando o Brasil pioneiro na instalação de emissoras em toda a América Latina. A televisão, então, mesmo com todas as dificuldades inerentes da época em relação aos avanços tecnológicos e ao acesso por todos ao novo empreendimento, surge como um instrumento de comunicação poderoso, atraente aos olhos de todos os brasileiros. Então, enquanto o jornal ele veio como revolução, né, não deixou de ser, mas tinha aquilo que foi citado, né, as pessoas que não tinham hábito de leitura, as pessoas que eram analfabetas, enfim, não era uma coisa que iria abranger toda a população. A televisão, obviamente que tinha a questão de que não era acessível, né, era um produto novo no mercado, mais tecnológico para a época, então era a tecnologia de última ponta, né? Então não seria uma coisa que em todas as casas teria televisão, não era assim que iria funcionar. Mas o que a televisão passava, mesmo a pessoa que não sabia ler, ou que não gostasse de ler, ela iria receber aquela informação pela forma mesmo que a televisão trabalha, né? Tem muita questão da imagem, do oral, tem recursos para você ler, mas, por exemplo, até hoje em dia tem pessoas que não sabem ler, mas que consomem muito a televisão, os programas, as coisas que passam, porque não é uma coisa que é necessária, né? Pode ajudar, pode favorecer, mas não é necessário. Então, era uma maneira até de atingir, né, de conseguir recrutar, digamos assim, essas outras pessoas. E também, mais uma forma de alienar, de manipular, de fazer com que aquelas pessoas fossem também parte da massa. A princípio, os jornais, as revistas e as emissoras de rádio concentravam toda a audiência e renda obtida da época, já que possuíam bastante aderência popular. A televisão era direcionada apenas para a elite, tendo em vista ser ainda um meio de difícil acesso, com grandes custos, eram poucos os que conseguiam comprar um televisor, como eu falei, né? Hoje em dia a gente também tem televisões
que são, né, caras, que não são tão acessíveis, mas é muito difícil, embora ainda tenha, mas ainda é mais difícil a gente chegar numa casa que não tenha uma televisão. Inclusive no De Volta para o Futuro, que foi feito lá nos anos 80, né? Quando o McFly, né, ele vai para o passado, ele vai lá para os anos 60, ele chega a conhecer os pais dele, né, quando eles eram jovens, e ele pega e fala que na casa dele tinha 2 televisões. Não é nem essa Smart TV que a gente conhece hoje em dia, né? É aquela TV bem grandona mesmo. Enfim, e ele chega a falar, na minha casa tem 2 TVs, né? Ele falando isso de 20 anos na frente. E aí fica todo mundo, como assim, você é rico? 2 TVs? Ninguém tem 2 TVs. Então, assim, ter uma já era um privilégio, já era assim, uma questão de que já era até um status social, que você tinha uma condição a mais do que os outros. E aí, atualmente, né, século XXI, a gente ainda tem, né, pessoas que realmente não têm televisão na sua casa, não têm esse acesso, embora seja um pouco, digamos assim, um pouco mais difícil de acontecer, mas ainda acontece. Com o passar do tempo, mesmo com toda a audiência do rádio, a televisão passou a ser uma grande ameaça. A união de som e imagem ao mesmo tempo enchiam de deslumbre os olhos de todos. Foi então que o rádio passou a perder qualidade. Os seus funcionários passaram a trabalhar nas emissoras de televisão, deixando o rádio de lado. A televisão, então, passou a ter seu espaço confirmado na audiência brasileira. A gente estava focando muito na questão do jornal impresso, né? Revolução Industrial, mas também, né, o rádio foi também de grande papel, né? De transmissão de notícias, obviamente das músicas, de jogos. Então, sempre quando a gente vê algum filme brasileiro ou não, assim, geralmente os brasileiros, né, de época, alguns anos atrás, século XX, geralmente tem, né, algum senhor, alguma pessoa que está ali com aquele radinho, ou está sentado assim, com o ouvido bem perto, né, ouvindo, porque, né, era até um dos poucos prazeres também midiáticos para a época. Segundo Sampaio, de 1984, a televisão tomou grandes proporções de alcance alavancado sua audiência. Em um curto espaço de tempo, em 1956, já era possível constatar uma audiência de cerca de 1,5 milhão de espectadores pelo Brasil. Logo, as 3 emissoras que existiam na época passaram a lucrar bem mais com publicidade do que as 13 emissoras de rádio que concentravam a audiência antes do aumento do alcance das emissoras de televisão. E aí temos uma análise da influência exercida pela televisão diante da sociedade. Com o passar dos anos e com a crescente aceitação do público, refletindo na audiência dos programas televisionados, as emissoras passaram a direcionar seus conteúdos e programas também para o público jovem, alavancando ainda mais os índices de popularidade. Nos anos 60 e 70, surge um novo perfil de programas nos televisores nacionais, programas voltados a uma concentração de fórmulas e gêneros cada vez menos originais, o que trouxe uma resposta positiva do público. A imprensa, então, passa a funcionar como principal propagadora de um modelo de representação social. Em consequência, passa a ter um grande poder diante do expressivo público que atinge, resultando em uma certa padronização de opiniões, né? Esse termo aqui ele é bem uma palavra-chave, porque acaba que, de tanto um discurso ser propagado, ser repetido, já meio que nem é mais válido se é verdade ou não. Está sendo tão propagado, sabe também aquela história de que uma mentira contada várias vezes, ela acaba se tornando verdade? Então, assim, um discurso que é propagado, que é meio até que imposto, né, faz com que quem não tem aquele pensamento crítico que a gente estava conversando mais cedo, faz com que, é isso porque é isso. Porque eu vi o fulano da TV falando, a minha vizinha também viu e concorda, o meu filho. Então, assim, acaba que tem essa padronização de opinião, de pensamento, enfim. Então, por isso que é muito importante a gente saber questionar, né? Não só baixar a cabeça e aceitar, principalmente para o que vem das mídias, né? Do que estão pregando para a gente. A mídia conseguiu, através de todo o espetáculo criado em torno dos programas para prender a atenção dos telespectadores, criar um modelo de ideia ou até mesmo um ponto de vista padronizado, de modo que todos passem a compartilhar de um mesmo interesse, de um mesmo pensamento.
A televisão comunica da sua aderência por todos os brasileiros que destinam diariamente parte do seu tempo para se entreterem com os programas exibidos, seja novelas, jornais, programas de auditório, dentre outros, é de longe a que possui maior poder de influência no país. Não é difícil relacionar a grande influência e poder midiático à Rede Globo, emissora de televisão que concentra a maior parte de público diariamente através de sua programação no Brasil, que já chegou a concentrar mais da metade de toda a audiência do país nos seus horários nobres, que possuem como principal atração suas novelas e telejornais. Paulo Henrique Amorim, influente jornalista brasileiro, ao completar 50 anos de carreira, escreveu um livro titulado O Quarto Poder. Segundo ele, a televisão seria esse quarto poder. O mesmo faz ressalva à grande influência da Rede Globo perante todo o país e destaca partes de uma entrevista com o fundador da emissora, Roberto Marinho, enfatizando o que a emissora representa no país. Assim, geralmente, quando a gente fala de televisão, vem na cabeça a Rede Globo por ser a maior emissora, né? Enfim, por ser a que detém a maior audiência também. Mas quando a gente fala que a mídia, né, não só a TV, mas enfim, falando de TV, quando a gente fala que os programas de TV, que os canais de TV, eles vão ter essa tendência de querer que a gente padronize a opinião, não está restrito só à Rede Globo, não. Isso vale para todos os canais, para todas as mídias de uma forma geral, né? Mas aí, como a gente viu que a TV ganhou esse grande espaço e ainda continua com ele, a gente não pode achar que é apenas a Rede Globo é a que vai ter certos discursos que é meio que com essa tendência de que a gente concorde e todo mundo fica ali naquela mesma página. Isso vale para todas as emissoras, né? A questão do senso crítico, a questão de questionar, tem que valer para todos os âmbitos da nossa vida, não só para as mídias, porque o assunto de hoje é esse, né? Mas tem que valer para tudo, tem que valer para o seu professor que chega e fala determinada coisa, não é porque ele é o professor que ele vai estar sempre correto, que ele é o dono da razão, né? Então isso vale também para aquele jornalista que falou uma certa coisa, para aquele político que falou uma certa coisa, para aquele ator que você gosta muito do trabalho dele e falou uma determinada coisa, né? É sempre bom que a gente questione, que a gente pergunte o porquê, como, quando e tente também ver outros lados da história. Aquela conversa, né? A história sempre tem 3 lados. A minha versão, a sua versão e o que realmente aconteceu. Então, por isso que é muito importante, né? A gente sempre ter esse tipo de pensamento. Segundo Paulo Henrique, ao ouvir Roberto Marinho, ele se referia à Globo como o Globo, como se fosse uma extensão do jornal. Ouvi uma conversa pessoal com ele tratar a TV de o Globo. Aí vem até a questão do globo, né? Aquela questão da globalização, enfim. Paulo Henrique, em 2015, ainda continuou fazendo o seguinte comentário, abre aspas. Quando a televisão é boa, nada é melhor do que a televisão. Quando a televisão é ruim, nada é pior do que ela, fecha aspas. A televisão passa a ser a principal fonte de lazer de muitos brasileiros. E mais preocupante que isso, muitas das vezes a única fonte de informação, de notícias dentro do lar das pessoas, resultando na moldagem do pensamento e das opiniões dessas pessoas. Surge, então, o período do hiperinformacionismo, ou seja, uma hiperrealidade, partindo para o extraordinário da notícia, muitas vezes sem qualquer relevância. É muito complicado, né, quando a gente só tem uma forma de se informar. Geralmente não tende a ser uma coisa boa, isso vai servir para tudo. Se você só se informa pelo Twitter, pelo Instagram, se você só se informa pelo jornal tal, sei lá, o Diário do Nordeste, só o Povo, geralmente não tende a ter como que eu posso dizer? Não tende a você estar com a mente aberta e receber diversos tipos de informação. Vai ter uma tendência a ser sempre na mesma linha. Pessoas que consomem muito aqueles jornais sensacionalistas, né? Só pelo nome já diz, né? O sensacionalismo é lucrar em cima da dor alheia e da comoção alheia também. Então, assim, obviamente, né? Tem pessoas que gostam, mas é um nível de jornalismo que, ao meu ver, é um tanto quanto complicado, né? Tem até aquele caso
desses jornais sensacionalistas, né, que tem tantos, em vários canais, que dão a notícia para a mãe, ao vivo, que a filha, ou era o filho, tinha falecido. E aí ela fica sabendo ao vivo, assim, com a câmera na cara dela, ela passa mal, ela desmaia. Então, assim, olha o nível eu acho até um tanto desumano, né? E as pessoas assistindo, né? Obviamente, cada um vai ter uma reação. Tem pessoas que ficam chocadas, tipo, meu Deus, como pode? Tem pessoas que ficam, tá vendo? Olha só como é que o Brasil tá, né? Olha só. E tem gente que assiste esse tipo de programa almoçando, né? E tá lá sangue jorrado no meio da pista. Aquelas coisas bem sensacionalistas mesmo. Então, tem esse tipo, né? Vai ter programa pra tudo. Porque tem telespectador para tudo, tem gosto para tudo, né? Mas é muito complicado quando você pega apenas, por exemplo, pessoas que se informam apenas do sensacionalismo, podem perceber que até um pouco da personalidade, a visão dela sobre o Brasil, sobre a cidade que ela mora, fica um pouco deturpada, né? Ou então quem só se informa, sei lá, só assiste novelas do SBT, por exemplo, ou só assiste jornais de tal canto. É interessante que a gente tente beber, que eu sempre falo isso, né? Beber de várias fontes. E por que não beber de várias fontes quando se trata de notícias, quando se trata de, sei lá, de lazer, de filmes, de programas de auditório. E tem muito essa questão, né? De você acabar, por exemplo, só sabendo sobre o que está acontecendo no mundo, que está saindo ali da boca, sei lá, do Evaristo Costa, né? E é bom que a gente também, vi ali, mas eu dou uma pesquisada aqui na internet também, vou perguntar para um professor, para um colega, o que ele acha disso, vou dar uma olhada aqui no jornal impresso que eu recebi, às vezes a gente recebe até no terminal de ônibus, né, no Uber, enfim, formas da gente ir se informando e lendo sobre vários assuntos, ou até os mesmos assuntos, mas vindo de fontes diferentes. E pode perceber, não vai ser passado da mesma forma. Cada um vai passar a mesma notícia de uma maneira diferente. E aí, segundo o Albert Camus, né, que é aquele filósofo, abre aspas, começar a pensar é começar a ser atormentado. É muito mais fácil para quem tem uma vida atribulada e cheia de amarguras aceitar o que diz o primeiro rostinho bonito que aparece na televisão. Partindo da maquiagem da televisão, pode-se dizer que ela promove na sociedade o padrão que quer, o padrão dos grupos poderosos que devem em suas mãos os meios de comunicação. Essa característica pode ser tomada por etnocentrismo, que nada mais é do que a supervalorização do eu, ou seja, a pessoa avalia outro grupo social a partir de valores do seu próprio grupo. Como, por exemplo, no Holocausto, quando os alemães julgavam ser a raça pura. No caso, a televisão transmite seus programas colocando-se no centro da vida do sujeito. Ao invés de ler um livro, o cidadão vai ver imagens. Essa frase que a gente começou aqui do caminho, né, começar a pensar, começar a ser atormentado, tem muito a ver com o que a gente estava falando no início também. Que às vezes é muito mais fácil, mais simples, a gente não se dar o trabalho de pensar, de questionar e apenas aceitar. E apenas assim, se essa pessoa está me dizendo, então é verdade. Não tem porquê eu pensar que não pode ser verdade. Então essa questão de começar a pensar e começar a ser atormentado, porque esse termo atormentado ele é bem pesado, né? Mas tem um fundo de verdade, né? Porque a partir do momento que você passa a questionar, você não vai levar isso para a vida, obviamente. Então acaba que a gente perde um pouco da inocência também, né? De achar que tudo que é propagado, tudo que é dito é real, é 100% verdade, razão, não tem nada a ser mudado, nada a ser visto além daquilo, quando na verdade não é assim que funciona. E quando se trata de mídia, a gente tem que ter um cuidado redobrado, porque a tendência, né, para a gente criar uma relação, meio que ver ali aquela pessoa todo fim de semana, enfim, toda semana na TV, acaba que a pessoa que está do outro lado da TV acha que tem uma certa proximidade, né? Sendo que, obviamente, não temos. Aquela pessoa está ali para passar aquela informação, enfim, para fazer o trabalho dela, está ali como um profissional, né? Mas a mídia tem muito isso, né? De construir essa relação entre o telespectador e entre a pessoa que está passando, que está ali do outro lado da tela, né?
Mas aí, assim, ok, né? A gente pode ter esse tipo de sensação de, eu simpatizo com a fulana, sei lá, com a Ana Maria Braga. Eu gosto da Ana Maria Braga, eu acho que ela é gente boa. Quando ela fala assim, eu sinto que ela tá falando pra mim e tudo mais. Mas o que a gente não pode fazer é colocar essas pessoas em pedestais, né? Meio que idolatrar elas, tipo, pronto, tudo que ela fizer, tudo que ela falar, ela está completamente correta e eu vou assinar embaixo. Que aí a gente vai ser literalmente massa de manobra, né? Tal dia, alguma pessoa chega e fala, gente, nazismo é ok, é certíssimo. Os alemães daquela época estavam 100% corretos. E aí você que só acena, você vai falar, ok, eu acho que tem razão, acho que realmente, se o fulano disse, o nazismo é ok. Então, assim, obviamente eu dei um exemplo extremo, né? Às vezes são nuances, às vezes são em coisas pequenas, às vezes é uma coisa que vai gradativamente, num dia solta uma coisa, no outro dia solta uma outra, e quando a gente vai ver num plano de 2, 3, 5 anos, foi mudado várias coisas, vários padrões de opiniões, e a mídia teve um papel importantíssimo nisso. E, obviamente, nessa questão do, ao invés de ler um livro, o cidadão vai ver imagens, não é como se fosse um livro, a redenção, né, uma coisa boa, e a TV, o demônio, a coisa ruim. Mas é complicado, por exemplo, ter um livro sobre uma história e a pessoa preferir sempre só assistir o filme adaptado, nunca querer ler. É bom que a gente saiba mesclar, né? Por que não ler, nem que seja um paradidático? Pega uma história, eu sou muito fã das histórias do Harry Potter, então por que não ir lá ler, né? Até porque a gente sabe que quando a gente lê, é uma outra sensação, né? A gente já vê que o diretor daquela história, a gente imagina os personagens da forma que a gente bem quer, a gente imagina os locais, as casas, enfim, os ambientes públicos da maneira que a gente quer também. Então, e a partir do momento que você assiste primeiro, por exemplo, para depois ler, isso já se perde um pouco, porque aí os personagens a gente já vai imaginar com a cara dos atores. As casas, os locais, a gente vai imaginar da forma que o filme trouxe. Então, dá pra gente, como eu sempre falo, né, beber de tudo um pouco. E principalmente, dá pra gente questionar, se perguntar, mas e aí, até que ponto eu concordo com isso? Até que ponto eu acho que isso aqui tem razão? Às vezes a gente pode num dia, eu acho que isso aqui tá correto. Passa 2 dias, passa uma semana, não acho mais não, né? Porque é uma característica nossa, e que bom que somos assim, que bom que a gente não tá sempre na mesma, sempre meio que parado, estagnado em uma opinião, né? Enfim, acho que foi uma introdução bacana, né? A gente vai refletir bastante sobre isso. E aí na apostila, a gente começa na unidade 3, né? E aí tem 3 temas. O primeiro tema é Mass Media, que é mídias de massa. O segundo tema é The Newspaper, o jornal. E o terceiro tema é Careers in Mass Media, que são as carreiras nas mídias de massa. E aí temos a introdução. Nesta unidade, você vai estudar alguns tipos de mídia e suas principais características. Vai conhecer também detalhes sobre a produção de textos jornalísticos e, por meio da leitura e da análise de artigos, compreenderá como o uso apropriado de termos verbais é importante para a expressão adequada e eficiente de ideias em inglês. E aí temos o primeiro tema. Nesse tema, você vai ver as principais características das mídias de comunicação de massa utilizadas atualmente. Você poderá ampliar seu vocabulário e praticar a construção de frases em inglês. E aí a gente tem aquela parte do What do you already know, né? O que é que você já sabe? Como você fica sabendo das notícias no seu dia a dia? É pela televisão? É pelo jornal? Então aqui pessoal, obviamente, né? E aqui ele pergunta pela televisão, pelo jornal, mas a gente sabe que tem outras maneiras, né? Tem pessoas que participam de canais, por exemplo, no Telegram, no WhatsApp de notícia. Tem pessoas que se informam apenas pelo Instagram, seguindo as páginas de jornal, né? Que eles postam bastante. Enfim, pelo Twitter ou por algum outro canto. E como você iria se sentir se de um dia para o outro ficasse privado dessas fontes de informação? Também é pessoal, né? Só para vocês também refletirem como que isso iria impactar na sua vida. Se, por exemplo, do dia para a noite mesmo, né? Não tem mais como você ter acesso a esse tipo de mídia, a esse tipo de coisa que você utilizava regularmente. Qual que seria a sua sensação? Tenta dar uma visualizada, né? O que você iria fazer, por exemplo? E aí, na página 61,
Nós temos read the following text about some major means of mass communication. Follow the instructions in the box. E nós temos, né, leia o texto a seguir sobre alguns dos principais veículos de comunicação de massa. Siga as instruções do quadro. E aí tem uma caixa de atenção. Nessa atividade você lerá um texto bilíngue, isso é, um texto em inglês, acompanhado de sua tradução para o português. Ao lê-lo, procure ler primeiro o texto em inglês, tentando compreender as ideias principais, com base nas palavras cognatas e naquelas que você já conhece. Depois, faça uma segunda leitura grifando palavras e expressões que você não conhece e tente inferir o significado delas pelo contexto. Por fim, faça uma última leitura do texto em inglês, comparando-o com o texto em português, para conferir se o que você inferiu estava correto, para encontrar significados das palavras e expressões que você havia grifado. Novamente, né, eu peço que vocês acompanhem a leitura, a página 61. Eu vou ler em inglês e aí depois eu vou ler a tradução. Mas é interessante até porque no momento que eu estiver lendo em inglês, tem como vocês terem uma noção de pronúncia, enfim, né, e também para ver onde que eu estou. Então, o texto é Getting to know some types of media. Começa com radio. Radio stations are still surviving modernity and the emergence of new media. Since the first radio station was created in the United States in 1920, people have turned in to stations in order to listen to music and to the news. The radio is one of the main means of communication in Brazil, and it is present in approximately 90% of the households in the country. It has some advantages over other media. It is faster than newspapers and magazines because the transmission of information is done in real time. Moreover, it is possible to listen to the radio while doing other activities. E aí temos a tradução ao lado, conhecendo alguns tipos de mídia. Rádio. As estações de rádio ainda estão sobrevivendo à modernidade e ao surgimento de novas mídias. Desde que a primeira estação de rádio foi criada nos Estados Unidos em 1920, as pessoas têm sintonizado estações a fim de ouvir músicas e notícias. O rádio é um dos principais veículos de comunicação no Brasil e está presente em aproximadamente 90% dos domicílios no país. Ele tem algumas vantagens em relação às outras mídias. É mais rápido que os jornais e revistas, porque a transmissão de informações é feita em tempo real. Além disso, é possível ouvir o rádio enquanto se faz outras atividades. Página 62, nós temos magazines e também temos newspaper. Vamos começar com magazines. Magazines represent an important segment of the mass media industry. In 2011, 435 million magazines were sold in Brazil. Besides containing news, curiosities, and information of all kinds, magazines are an important advertising tool. However, with the advance of the internet, print media is in decline all over the world. Traditional magazines such as U.S. News and World Report from the United States ceased their printed editions. Thus, many magazines are launching online editions and others are being published exclusively on the internet. Vamos para a tradução. Revistas. As revistas representam um importante segmento da indústria das mídias de massa. Em 2011, 434 milhões de revistas foram vendidas no Brasil, além de conter notícias, curiosidades e informações de todos os tipos. As revistas são uma importante ferramenta de publicidade. No entanto, com o avanço da internet, a mídia impressa está em declínio em todo o mundo. Revistas tradicionais como a U.S. News e World Report dos Estados Unidos cessaram suas edições impressas. Assim, muitas revistas estão lançando edições online e outras estão sendo publicadas exclusivamente na internet. Então, com o avanço e criação de outras mídias, né, alguns vão meio que até entrando em desuso, né? O rádio ainda sobrevive, não tem mais o foco que tinha antigamente, né? Mas ainda é muito utilizado, né? A gente vê muito motoristas de aplicativo, motoristas de ônibus, né? Enfim, algumas donas de casa também, que ainda consomem. A revista, eu lembro que na minha infância, eu chegava em consultórios médicos, dentistas, enfim, tinha assim, ó, pilhas e pilhas e pilhas de revista pra gente ficar se distraindo enquanto ficava esperando, né? Hoje em dia, alguns ainda até tem, não é mais tanta opção,
Mas e também é raro até ver alguém folheando, né? Porque agora a gente chega, a gente fica no celular, fica conversando com alguém, enfim. A gente tem outras maneiras agora de passar o tempo, de se distrair, né? E aqui, o que foi dito aqui realmente é bem real, né? Esse meio que tá realmente caindo essa prática, né? De você ir comprar revista. Aí, agora, o que acontece mais? As entrevistas, enfim, tudo o que tinha numa revista impressa vai ter na revista online. Newspaper. Newspapers emerged in Europe as early as the 17th century. The first newspaper printed in Brazil was called Gazeta do Rio de Janeiro and was released on September 10th, 1808. Newspapers are generally published on a daily basis and their contents are divided into thematic sections. Many newspapers are also published on the internet in order to keep up with technological developments. E aí temos a tradução ao lado, jornal. O jornal surgiu na Europa já no século XVII. O primeiro jornal impresso no Brasil chamava-se Gazeta do Rio de Janeiro e foi lançado no dia 10 de setembro de 1808. Os jornais, em geral, são publicados diariamente e seus conteúdos são divididos em seções temáticas, né? Tipo, lazer, cinema, esportes, política, enfim. Muitos jornais também são publicados na internet a fim de acompanhar os avanços tecnológicos. É outra coisa também, né? Também falando da minha infância, e eu também não sou tão velha, então foi recente. Na minha infância, eu tinha muito assim, o meu sonho era que meus pais assinassem o jornal, porque nesse jornal eu vi várias coisas. Eu tinha um jornal que vinha os resumos das novelas, né? Vinha o que ia acontecer, os spoilers, né? A gente consumia muito spoiler antigamente, hoje em dia que o pessoal é mais assim para spoiler. Porque ia vir quadrinhos, as charges que eu gostava muito, dava risada, ia vir cruzadinha. Então, era um dos meus coisas que eu mais queria. Também eu tinha um hábito da leitura, né? Mas uma das coisas que eu mais queria era que meus pais assinassem algum jornal para eu todo dia ter ali aquele acesso à notícia. Olha só que louco, né? Hoje em dia até utópico a gente pensar alguém assinando um jornal, embora ainda deva ter, mas é bem mais difícil a gente encontrar. E aí o que eu disse, né? Por exemplo, eu me informo muito pela página do Povo no Instagram. E eles postam muito, é o dia inteiro de informação. Porque é prático, eu estou aqui com o meu celular na mão, posso estar numa parada de ônibus, posso estar no intervalo do meu trabalho, enfim, em qualquer momento eu estou ali, me informei, olha só, vi tal coisa, vi tal notícia, sei lá, aí estou ali, já dou a minha curtida, já vejo os comentários, já vejo a repercussão. A gente também tem esse ponto positivo, né? Quando a gente só pega o jornal impresso, é só o que está dizendo ali e pronto. A gente não tem a discussão, a interação, a troca de opiniões. No ambiente virtual, seja a revista online, o jornal online, geralmente tem espaços para comentários. E aí tem como até a gente, por exemplo, ver ali uma coisa e já, aí entra a questão do senso crítico, né? Ver ali uma coisa, já vê um comentário de alguém falando, eu não concordo não, é tal coisa. Aí você pode ir lá se manifestar também. Pois é, assina embaixo. Não, também não concordo com você não. Então já gera até uma interação, né? É bem interessante. Na outra página, 63, nós temos televisão, television. Television is the most popular mass media in Brazil and it is present in 97% of the households in the country. Television channels broadcast a variety of shows and information, news, entertainment, sports, advertising, etc. The first TV channel in Brazil was called TV Tupi, with its first broadcast in 1950. It is also the first TV channel in Latin America and the fourth in the world. Tradução, televisão. A televisão é a mídia de massa mais popular no Brasil e está presente em 97% dos domicílios do país. Os canais de televisão transmitem uma variedade de programas com informações, notícias, entretenimento, esportes, publicidade, etc. O primeiro canal de TV do Brasil chamava-se TV Tupi, com sua primeira transmissão em 1950. Também foi o primeiro canal de TV da América Latina e o quarto canal de TV do mundo. The Internet. The Internet can also be considered a type of mass media technology since it reaches a large number of users. The Internet is expanding quickly and more people are having access to it all over the world.
Traditional media such as newspapers, magazines, radio, advertising, and even television channels have been incorporated by the internet. Despite the impressive growth, most of the world's population does not have internet access. Only 1/3 has access to it, which is mostly due to the high cost of this technology. E aí temos a tradução, a internet. A internet também pode ser considerada um tipo de tecnologia de mídia de massa, uma vez que atinge um grande número de usuários. A internet está se expandindo rapidamente e cada vez mais as pessoas têm acesso a ela em todo o mundo. Veículos de comunicação tradicionais como jornais, revistas, rádio, publicidade e até mesmo canais de televisão vêm sendo incorporados na internet. Apesar de seu crescimento impressionante, a maioria da população mundial não tem acesso à internet. Apenas 1/3 tem acesso a ela, o que se deve principalmente ao elevado custo dessa tecnologia. Então, assim, a internet está aí no mundo, né? Mas a gente não pode deixar de esquecer de que realmente várias pessoas não têm acesso a ela. Porque não é só uma questão de você comprar um computador, enfim, comprar um celular. Tem a questão de manter, né? De pagar um pacote de internet, ou enfim, uma internet para sua casa, Wi-Fi. Então, assim, a gente vai para aquela coisa, né? Às vezes pode ser fora da nossa realidade, pode ser fora da nossa bolha, né? Mas existe. Então, é uma mídia muito interessante, né? Porque tem de tudo, a gente pode consumir de tudo, mas, infelizmente, até agora, né, não é muito acessível, não é a realidade de tantos. Aluno, nós vamos dividir esse tema, esse assunto, né? Ainda estamos na unidade 3, tema 1, ainda falta algumas informações da apostila, exercícios da apostila que ainda estão nesse tema. A gente ainda vai finalizar a página 64 e fazer a página 65. E também vamos ter mais algumas coisas, algumas conversas, enfim, sobre essa questão da mídia. Então, não esqueça, tá? Vai ter uma parte 2 para a gente continuar o tema 1 da unidade 3. Vejo você lá.